O USDA acabou de virar o jogo no mercado de grãos. Quem não reagir rápido vai ficar preso em preços piores pelos próximos meses. O relatório que você viu ontem, de agosto, não foi apenas mais alguns números que o USDA trouxe confirmando, né, números anteriores. Ele trouxe uma mudança estrutural na oferta, especialmente no milho, que agora encosta no limite da armazenagem americana, e isso significa, obviamente, que os preços, as bases, né, e as oportunidades pontuais que vão surgir vão estar disponíveis somente para quem souber efetivamente agir. Então, nos próximos minutos, eu vou te mostrar slide a slide o que realmente importa nesse relatório e como transformar esses dados em decisão de venda, compra, proteção de preço no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Então fica ligado. Basicamente, a gente viu o USDA trazendo uma revisão muito acima do esperado para o rendimento, para a produtividade de milho, né? 188,8 bushels por acre, 11,9 toneladas por hectare de milho, adicionando milhões de toneladas à oferta no país. Os estoques projetados em 2,117 bilhões de bushel. Grave esse número: 2,117 ou 53,7 milhões de toneladas coloca a armazenagem próxima do limite, algo como 92% da capacidade total. Isso tende a enfraquecer bases em regiões produtoras, manter spreads, principalmente olhando também para todo o carregamento, né, todo o carry aí existente no mercado americano. O mercado só vai absorver essa oferta de preços se, desculpa, essa oferta com preços mais baixos, tá? Então, o foco é em estratégias, né, pensando em ralis de preço, e aí, obviamente, a gente vai defender a média e a proteção, obviamente, de piso. Então, tem ferramentas para proteção de piso de preço. Existe toda uma baixa sazonal que a gente espera até outubro, tá? Então, possivelmente a gente vai caminhar com esse cenário refletindo todo o cenário global. Então, obviamente, a demanda por milho, a gente ainda está vendo também algumas incertezas significativas, né? Olhando para o cenário China um tanto quanto ausente, mais baixa, né? Em relação ao que deveria estar. O mercado de etanol, né? Pensando no consumo interno, depende da aprovação e expansão desse uso do I15 durante todo o ano, o que não é uma garantia. Você vê o Trump falando, né, de aumentar exportações, 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 mas o programa de biocombustíveis ainda está nos bastidores, tá? E de novo, né, o cenário olhando para a ausência de China, um apetite fraco, né? Pode jogar esses estoques, lembra que eu falei para você guardar o número 2,117? Pode jogar o estoque para 2,4 a 2,8 bilhões de bushels, 60,9 a 71,1 milhões de toneladas. Lembra que já estava próximo do limite da capacidade, 92%? A gente está trabalhando no estoque possível de revisão para frente ainda maior, o que vai trazer ainda mais pressão sobre os preços americanos. Na soja, a área colhida, projetada, caiu e o rendimento aumentou para 53,6 bushels por acre. É algo como 3,60, 63 toneladas por hectare. Reduz, obviamente, os estoques finais com essa redução diária para 290 milhões de bushels. A gente está falando de 7,9 milhões de toneladas. No relatório anterior, o USDA trazia 8,44 milhões de toneladas de estoque, está trazendo agora 7,9, abaixo do esperado pelo mercado, bem abaixo do que estava sendo previsto. E, obviamente, todos os fatores que eles trazem é justamente para a demanda externa enfraquecida, especialmente pelo fato de que China não está comprando. Não é à toa você vê o Donald Trump falando de que ele quer que a China compre 4 vezes mais, enfim, isso é uma discussão para um outro vídeo, mas em resumo, difícil de acontecer, tá? Isso obviamente vai ser determinante se a China vai comprar ou não vai comprar para sustentar os preços domésticos, tá? No momento atual você está vendo, né, o dia after, né, o dia depois, um reflexo nos preços de Chicago, justamente por esse aperto no quadro de oferta e demanda. Mas, de novo, a exportação, que já veio cortada nesse relatório, pode cair ainda mais, tá? E a gente pode ter um aumento da produtividade, tá? Então, 54 a 54,6 bushels por acre, algo como 3,64 a 3,67 toneladas por hectare, tá? Então, a gente pode ter um rebalanço aí, pode ser que no próximo relatório ainda corte mais essa exportação, ou segure, talvez seja mais conservador, mas
já em função dos crop tours que estão acontecendo, e o nosso, inclusive, começa hoje, lá nos Estados Unidos, tá? Dia 13 de agosto, tá? Até o dia 16, a gente vai estar a campo em Iowa, Illinois, rodando em diversas regiões por lá, tá? Então, em função, né, de outros relatórios privados famosos que acontecem, a gente pode ver um cenário favorecido aí, e obviamente produtividades mais elevadas até o próximo relatório, depois mais cortes aí, então vai ficar bastante volátil, tá? E a gente não pode se dar o luxo de deixar em aberto a descoberta. Então a gente, no curto prazo, tem um viés, vamos colocar assim, neutro, altista, né? Ao mesmo tempo, a gente entende que essa sensibilidade vai estar muito ligado a esses flashes de exportação. Tá? Então, se existe a exportação ou não, se comprou ou não comprou, se está mais ativo no Brasil, na América Latina ou não. Tá? Então, China vai ser o nosso foco de atenção. Tá? Então, esse pico de demanda vai afetar preços, principalmente pensando em Chicago, principalmente pensando nos bases por aqui, pensando em prêmio. Tá? Então, tudo isso tem que ser trabalhado por vocês. Tá? E sem uma forte demanda chinesa, como a gente já pontuou, o viés positivo pode ser neutralizado, trazendo maior estabilidade, né, obviamente, ou leve quedas nos preços, como está dito aí no slide. Tá? Então, o cenário ainda depende do fator China. China que quer comprar nada dos Estados Unidos, precisa comprar pelo menos uns 10 a 15 milhões de toneladas, tá? Se a gente tiver apetite para vendas ou prêmios que retirem soja da mão do produtor, isso se aproxima mais dos 10 milhões de toneladas, tá? Que eles vão retirar dos Estados Unidos, mas vão tirar gradativamente no que vem se apresentando, a não ser que venha algum acordo, tá? E isso pode mudar o cenário como um todo, tá? Mas vamos acompanhar semana a semana, mas precisamos fazer, né, as estratégias acontecerem. Se você não fez ainda, entre em contato aqui na GeoSource que a gente tem diversas formas de estar te ajudando, beleza? Bom, mercado de trigo, praticamente a gente está vendo aí, né, uma produção inalterada, né, 52,4 milhões de toneladas. Os estoques ligeiramente menores, 23,6 milhões de toneladas, tá? O que a gente enxerga aqui tá um tanto quanto limitado aí uma perspectiva de rally, tá? Existe uma forte concorrência do Mar Negro, da União Europeia, tá? Limitando o prêmio do trigo sobre o milho, que a gente fala, tá? O que é difícil se sustentar acima de 1,60 dólares o bushel. A gente tem probabilidade de que ralis muito prolongados sejam reduzidos a sua ocorrência, né? E a estratégia no trigo é vender em janelas, obviamente, de rally, janelas específicas aí que possam ajudar essa média, né, e defender essa média de vocês, tá? O mercado do trigo ainda tem muito a se desenrolar, obviamente, tá? E também tem que enxergar como é que termina essa temporada, né, em diversos países, obviamente também das produções de milho, né, principalmente ligado como substituto, tá? Mas a gente no mercado do trigo pode ganhar um pouco de tempo, tá? Tem algumas estruturas aí definindo máximos e mínimos, tá? E obviamente algumas estruturas estruturadas que podem te colocar para surfar, né, no maior longo prazo e tentar aproveitar outros momentos lá para frente, tá? De repente um collar, enfim, tem diversas estruturas aí que podem ser trabalhadas, tá? Mas é importante a gente olhar para esse mercado do trigo também para avaliar o impacto no milho. Bom, no cenário global, os estoques vamos pensar, estão muito correlacionados com essa ideia de que o milho está produzindo mais, então reforça um viés baixista, né, no curto prazo. A gente continua olhando para uma ótima produção aí, por mais que áreas reduzidas, né, 124,9 milhões de toneladas na soja, tá? E no trigo 260, praticamente estáveis, né? Então a gente olha um estoque 124,9 e um 260 no trigo, globalmente falando, tá? Então praticamente estáveis, teve uma leve redução global, vamos falar assim, tá? Na soja, algo como 1,2 milhões de toneladas, tá? E no trigo a gente está falando de 1,4 milhões de toneladas de redução, tá?
a gente não tem uma certa essa redução do estoque, ela vamos dizer, não compensa um peso baixista que a gente tem do milho no cenário como um todo, tá? Na soja e no trigo, a gente não consegue enxergar, né, que o cenário das commodities aí, agrícolas, vamos colocar a soja, milho e trigo como foco primário, a gente teria uma reversão nesse caso. O cenário global ainda reforça, né? A gente vai continuar vendo bastante produção aqui na América do Sul, e para o ano de 25, 26, obviamente, o que a gente plantar aqui vai ser o fator determinante, o fator chave para a virada, né, nos preços como um todo, né, e se é que vão virar, tá? A produção no Brasil, eles mantiveram, né, milho 132, soja 169, Argentina com um milho aí na casa de 50, soja 50,9, tá? Então, volumes que garantem, mesmo que os Estados Unidos sofram ajustes aí negativos, né, vamos colocar, a oferta sul-americana vai continuar relevante para os preços globais, como a gente está colocando, né? Então, o produtor brasileiro deve aproveitar janelas, né, de prêmio forte, tá? Deve olhar para câmbio, câmbio que vem caindo, né, nessa última semana, tá? E está trabalhando abaixo dos 5,40, então contratos a termos aí futuros, a gente está vendo também pressão, né? Já trabalhando na casa de 5,80 abaixo, tá? Para março, por exemplo, do próximo ano. Então, tem muito o que ser feito, obviamente, nos outros componentes para a gente defender essa estrutura final aí de precificação de vocês. Para fechar, eu acho que a gente tem que ficar atento a 5 pontos chaves nas próximas semanas, tá? Então, primeiro, a gente tem revisões de produtividades que o NES, né, USDA, pode divulgar ali em setembro. Historicamente, no milho, a gente tem uma redução, mas também não passa de 2 bushels por acre, tá? Segundo ponto, as compras da China, tanto quanto soja quanto de milho, qualquer compra em qualquer dos hemisférios pode mexer no mercado. Terceiro, a política de biocombustíveis americana, né, o ritmo ali que a gente tem de esmagamento para etanol, pode sustentar a demanda ou enfraquecer a demanda interna americana, tá? Quarto ponto para vocês, a consolidação da área certificada, né, pelo FSA, né, que pode, né, alterar o balanço final, o quadro de oferta e demanda final. Então, tudo isso a gente traz essa consolidação nos próximos capítulos, e câmbio é o fator final aí de fechamento do quinto ponto, tá? Que é justamente enxergando não somente o câmbio, mas também enxergando o reflexo de como é que ficarão os prêmios aqui no Brasil e na Argentina, tá? Então, a gente tem uma janela estratégica aí para hedge desses componentes, tá? E você não pode deixar isso passar, tá bom? Eu acho que, para encerrar como um comentário final, no milho a gente tem um ciclo de superoferta nos Estados Unidos. O viés é claramente baixista, por isso a estratégia de vender no rallies e proteger piso de preços é importante, tá? Na soja, o estoque está apertado em relação ao que o mercado esperava, mas a demanda depende muito da China, tá? E obviamente essa postura de China vai fazer com que a gente enxergue, né, o melhor momento ou as melhores oportunidades. Então, a gente tem a possibilidade de usar puts como tentativa de ajuste aí da comercialização de vocês, tá? Aproveitar em um basis mais forte para travar esse basis, tá? Em função de qualquer movimentação de Chicago, tá? E no trigo a gente não tem nenhum gatilho muito alto para muito claro, né? Para alta sustentada, vamos colocar assim, tá? A gente tem um jogo mais tático, tá? E algumas oportunidades pontuais que vão aparecer têm que ser aproveitadas, tá? Então, eu acho que o resumo final é: a gente tem que atuar defensivamente no milho e no trigo e seletivo na soja, vamos colocar assim, tá? Então, pergunta é: você já tem uma estratégia final montada para capturar esses momentos, né, e proteger das piores precificações que podem estar surgindo, tá? Então, se não tem o seu custo fechado, se não entendeu ainda de como é que está essa movimentação, por favor, entre em contato que a gente tem muito para te ajudar, tá bom? Forte abraço, é isso que a gente tinha para passar hoje. Clica, se inscreve, tá? E segue o canal que a gente está trazendo em breve mais e mais análise para vocês. Valeu, fica com Deus.